Bom, inauguramos o quadro hoje, na verdade, chamando a atenção exatamente para um fator muito importante na vida do brasileiro, que é a poupança. Nós não costumamos exatamente dar tanta importância para a poupança, especialmente de longo prazo, e é um fator extremamente importante o tempo no juro composto. Então aqui nós vamos trazer um quadro que traz uma avaliação ao longo dos anos de uma poupança que é feita, por exemplo, com um depósito mensal de R$500, né? Onde a gente teria exatamente ao longo de 5 anos, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem algumas taxas de juros anuais, né, calculadas. Então nós temos ali, por exemplo, vou pegar o exemplo dos 7% ao ano aqui, onde nós temos em 5 anos um valor acumulado de R$ 35.799, isso num depósito mensal de R$500. Qual que é o efeito disso no tempo? Se a gente pensar ali, por exemplo, no quadro, quando a gente está olhando 10 anos, a gente está falando o dobro do tempo, mas você percebe que é mais do que o dobro do reflexo sobre o valor, onde nós temos, por exemplo, um acumulado, nesses mesmos 7% ao ano, de R$ 86 mil em 10 anos. E quando nós botamos a 30 anos esse fator de juros composto, nós vamos observar que esse montante ele atinge R$ 588 mil. Né? Ou seja, você triplicou aquela base de tempo de 10 para 30 anos, mas o valor ele fez uma multiplicação muito mais expressiva por conta da representação exponencial do juro composto. Eu acho que isso aqui é um fator que chama a atenção, porque muitas vezes a gente acha que poupar um pouquinho por mês não faz diferença, mas faz diferença especialmente no longo prazo. E essa cultura de poupar é fundamental no nosso país, onde nós precisamos exatamente nos preparar para um futuro que é muito incerto ainda. E a gente pode ser sempre pego de surpresa por algumas situações, como nós observamos aí com relação à pandemia, né? Dito isto, lógico que a gente falou aqui de juros compostos com taxas de 7, 8, 10, 12, 15, 18%, mas a gente também tem que prestar atenção no que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu vou trazer um outro quadro para vocês aqui que é referente exatamente ao relatório Focus, que é um relatório do Banco Central que é preparado semanalmente com as expectativas do mercado sobre o que nós temos para a economia no futuro, para esse ano e para os anos seguintes. E eu acho que o que a gente mais tem que chamar a atenção aqui é no patamar que nós estamos hoje, histórico no país, que está representando uma mudança estrutural, que é referente à taxa de juros ter caído, atingindo 2% ao ano de remuneração, né? A Selic, a taxa de juros do Brasil. O que significa que as aplicações tradicionais, ao CDI, por exemplo, remuneram abaixo disso, ou seja, 1,9%, e a poupança menos ainda, porque a poupança ela remunera 70% do que a Selic remunera. Então a poupança está remunerando agora anualmente a 1,4%. Nesse sentido, o dado que a gente tem que olhar aqui e prestar atenção é na expectativa para a inflação. Olha só, a inflação aqui que nós temos para 2020 está em 1,78%. E se a gente avalia então a remuneração das aplicações hoje, nós não temos mais ganho real. O ganho real é negativo nas aplicações em poupança e em CDI. Ou seja, nós deixamos o dinheiro no banco e ele acaba perdendo o poder de compra. Né? E aí se torna importante reaprender a investir no Brasil, porque nós temos que começar a trabalhar de forma diferente, com diversificações, trabalhar com outros tipos de ativo que nós não estávamos acostumados, que é com papéis pré-fixados, com inflação, com ações e outros ativos disponíveis no mercado. Então, o fato é que a gente tem um cenário que chegou a 2% e pode ainda não ter encerrado. O Banco Central, na última ata, sinalizou que pode ter mais uma queda, ainda não é certa, mas pode ocorrer, então nós podemos ter patamares ainda mais baixos, o que compromete ainda mais o poder de compra do dinheiro no tempo. Né? Então chamo essa atenção, né? Diversificar então é o caminho para o nosso futuro aí. Estamos abertos a questões, mandem suas perguntas e vamos discutir o tema.